Hoje eu vim trazer para vocês essa belíssima suculenta que eu já queria há muito tempo, que é a Perle. Ela é uma suculenta híbrida, que foi criada a partir do cruzamento da Gibiflora metálica com a Echeveria elegans. Suas características exibem uma coloração mescla, com cinza pálido com roxo quase azulado e no centro um pink bem suave, como vocês podem ver aí nas imagens. A sua roseta pode chegar até 20 centímetros de diâmetro. E quanto maior a incidência solar e o calor, mais colorida e bonita ela vai ficar. Possui florações que podem chegar até 40 centímetros de comprimento, que geralmente tende a aparecer entre a primavera e o verão. Ela não tolera geadas ou frio extremo, então é bom estar sempre protegendo ela aí. Quando tiver muito frio, dependendo do local onde você morar também. E quando recém-chegada do garden, quando você acaba de comprar, é muito importante fazer adaptação antes de expor à luz solar, porque senão as pétalas delas podem chegar a queimar. As regas moderadas no inverno e com maior frequência no verão. É importante sempre deixar o substrato secar por completo entre uma rega e outra e fazer uma boa drenagem. Para isso, você pode estar usando no fundo do vaso, igual eu tô colocando a argila expandida, mas pode colocar também pedra de construção, caco de telha, isopor, areia, enfim, contanto que ele fique bem drenado. Como você sabe se está bem drenado? Quando você fazer a rega, a água vai escorrer com facilidade para o fundo do vaso. Depois que eu coloco a argila expandida, eu coloco uma manta acrílica que para mim tem dado certo, mas também tem a manta Bidim, né, que é própria para estar utilizando para não deixar a terra entrar em contato com a argila para não ficar escorrendo, né, para o fundo do vaso. O substrato é aquele bem soltinho, que você amassa na mão, mesmo quando ele tá úmido, você amassa ele na mão e ele não forma aquele torrão de terra, sabe? Porque a raiz da suculenta, ela é bem sensível, então se ficar compacto o solo, provavelmente você vai ter problema. Então, é bom ficar bem soltinho, bem airado, que com certeza a sua suculenta vai ter um bom desenvolvimento. Outra coisa que eu particularmente faço, eu não gosto de deixar a suculenta com o substrato que ela vem. Então, o que que eu faço? Eu tiro do potinho e eu removo todo o substrato, inclusive lavo a raiz também, até para verificar se não tem alguma doença, né, na raiz, se não tem cochonilha. E quando você retira todo o substrato, você consegue visualizar bem melhor se tá com podridão no caule, enfim. Você já detecta ali se tem alguma coisinha já no começo. E aí, depois que eu retiro tudo, então, eu pego e lavo a raiz e depois eu faço o replante. É sempre bom lembrar que a raiz é bem frágil, então você tem que fazer com bastante cuidado, bem devagarinho, para não ficar quebrando toda a raiz. A Perle, em especial, foi uma das suculentas que eu achei ela bem frágil e ela despétala assim com facilidade. E então tem que tomar bastante cuidado. Ela já veio faltando bastante pétala, mas pelo que eu observei lá no garden, o pessoal põe o potinho, tira o potinho, põe o potinho, tira o potinho, e acaba que as suculentas vão ficando meio despetalada mesmo. Até porque quando você vai comprar uma suculenta, pelo menos eu olho direitinho, tento ver o máximo o que eu posso, se a suculenta tá saudável ou não tá. E aí eu já tô mostrando a raiz depois que eu lavei ela. Pelo que eu tô vendo, tá bem saudável, graças a Deus. Então agora bora fazer o replante.
Eu costumo fazer como se fosse um coquinho na raiz, abrir o buraco no substrato e ir jogando a terra aos pouquinhos. E voltando ao assunto na hora da compra, se vocês fazem a mesma coisa que eu, comenta aí, por favor. Porque eu pego da bancada, dou uma olhada pra ver se tá saudável e tal. Se aquela não estiver legal, eu coloco na bancada, pego outra e assim sucessivamente. E foi assim mesmo que eu aprendi, né, nos vídeos que eu assisto no YouTube e tal, as dicas de como você levar uma suculenta saudável para casa. É importante você fazer esse filtro, né, na hora da compra. Como eu ainda não tenho uma ferramenta para estar socando a terra nas laterais, eu improvisei uma ferramenta que eu uso porque como eu costuro também, essa ferramenta é para fazer furos nos tecidos. Aí eu peguei de improviso, mas eu quero ver se eu faço uma com rolha, ela é mais molinha, né? Mas enquanto eu não faço, eu vou usando essa minha ferramenta de artesanato mesmo, né? Pra fazer costura, essas coisas. Outra coisa também que eu usei nesse vídeo é a pedrinha branca. Eu, particularmente, gosto de usar a casca de pinos polida. Porque, às vezes, quando você vai transplantar, né, de um vaso para o outro, por exemplo, a suculenta tá maior, tá precisando de um vaso novo. Eu costumo utilizar o mesmo substrato. Eu vou lá, coloco mais adubo, etc. E aí eu costumo usar o mesmo substrato. Quando eu coloco pedrinha, aquela pedrinha mistura junto no substrato e para tirar a pedrinha de lá, nossa senhora, é uma luta. Então eu prefiro usar a casca de pinos polida, que ela é muito fácil. Se ela misturar ali no meio do substrato, você consegue tirar tranquilo. Mas como eu não tinha, eu usei as pedrinhas mesmo, porque para evitar das pétalas da suculenta ficar em contato com o substrato úmido, né? Porque isso não é legal, pode até apodrecer a folha. Então, como eu não tinha, eu usei a pedrinha. Mas fica de dica, quem também tem esse mesmo problema que eu, fica uma belezinha, fica bonito, não fica feio e mais prático. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, compartilha, comenta e até a próxima suculenta.